Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Diz assim a palavra do Senhor em Esther 2, versículo 1 somente. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a palavra que o Senhor me deu, meu Pai, que eu venha diminuir nesta hora, meu Deus, para que o Teu Santo Espírito cresça, meu Pai, que o Senhor possa falar através de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós conhecemos esse livro de Esther, né, que é um livro pequeno, e nós sabemos que o rei Assuero havia dado um banquete para o povo e já no 7º dia mandou os seus eunucos que o serviam a introduzir a rainha Vaste na presença dele, né? Naquele tempo, o rei Assuero havia feito 2 banquetes, um banquete para os reis, para os príncipes, e logo após ele fez um banquete que diz a palavra que era para o povo. E eu entendi, né, lendo a palavra, que era para o povo, todo o povo. Mas depois, lendo no contexto da palavra, eu entendi que era para os homens. Porque naquele tempo se fazia festa separadamente. Era uma festa, o rei fazia festa para os homens, a mulher, a rainha, fazia festa para as mulheres. Amém? Então, o rei Assuero havia dado esse banquete, e já no 7º dia, diz a palavra do Senhor, mandou os seus eunucos que o serviam introduzir a rainha Vaste na sua presença, né? A rainha Vaste era conhecida por sua sensualidade e crueldade. Ela era cruel. A rainha se recusou a obedecer à ordem do rei, fazendo com que ele ficasse muito irado. E essa desobediência lhe custou muito caro, porque ela perdeu, né, o seu posto de rainha diante do rei, porque ela foi destituída da coroa de rainha por causa da sua desobediência. Mas a rainha Vaste, ela tinha suas razões para desobedecer, né? Já era o 7º dia de festa, e diz a palavra que o coração do rei estava alegre por conta do vinho, ou seja, ele estava bêbado, né? O 7º dia de festa, todo mundo bebendo, e com ele não era diferente, ele também bebia. E ele já estava, né, com o coração alegre, ou seja, bêbado, e o que ele queria era expor a beleza da mulher, porque diz a palavra do Senhor que a rainha Vaste era uma mulher muito bonita, e ele queria expor a beleza dela, violando também o costume da persa de não convidar mulheres para as festas dos homens. A festa de homem era para homens, de mulheres era para mulheres. Então era uma lei entre eles, um costume entre eles. Então o rei, porque já estava bêbado ao 7º dia de festa e queria se amostrar para aquelas pessoas que estavam ali, quis então mostrar a beleza da sua mulher, né? Violando com isso o costume persa. Então, entende-se que a rainha Vaste, ela tinha razão para desobedecer. Porém, ele era rei, né? E as ordens de um rei é para ser o quê? Executadas. As ordens de um rei não podem ser violadas, elas têm que ser executadas. Por mais estapafúrdia que seja, ela tem que ser executada, porque é a ordem do rei, né? E naquele tempo o rei era quem mandava. Então, quando o rei ordena, é para ser executada a sua ordem, né? Então, trazendo para os nossos dias, e falando das mulheres que o Senhor colocou no meu coração, que têm perdido o posto de rainha do seu lar por falta da desobediência ao Senhor. Muitas das vezes, o que nós temos vivido muito. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o seu lar, não é mesmo? Mas que sabedoria é essa? Não se refere à mulher que está sempre buscando conhecimento, estudando,
fazendo cursos, se especializando em alguma profissão, não. A palavra se refere à sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Porque essa sabedoria que o mundo nos dá, que o estudo nos dá, essa sabedoria não te ensina a lidar com o seu dia a dia, com a sua vida, com o seu cotidiano, com o seu casamento, com o seu relacionamento de namoro, né, de noivado. Não tem uma faculdade que vai te ensinar isso. Não tem uma pós que vai te ensinar isso. É no dia a dia, né? É todos os dias, é vivendo o dia a dia. Mas muitas das vezes, mesmo dentro, né, do meio cristão, a mulher cristã, ela tem perdido as rédeas do seu casamento por falta de sabedoria. A rainha Vasti, ela perdeu o quê? A sua coroa por falta de sabedoria. E a mulher não é diferente, tem perdido também, muitas das vezes, o seu casamento por falta de sabedoria. De sabedoria do que? No Senhor. De buscar sabedoria em Deus. De pedir a Deus que te ensine a conduzir o seu relacionamento. Porque é importante isso. Porque não vem me dizer que tem um casal que vive as mil maravilhas. Todos os casais têm problemas. Tem vários casais aqui. Eu já fui um casal, hoje eu sou uma só, mas eu já fui um casal. E eu já tive muitos problemas na minha vida conjugal. E toda vez que eu tinha problema, eu ia para o joelho. E eu lembrava a Deus a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o que o Senhor une, o homem não pode separar. Que o amor não acaba. Então eu não aceito toda vez que adivinha a adversidade sobre a minha vida conjugal, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não aceito, porque eu já entrei em crises até de pensar que eu iria separar. Sabe, já entrei em crises como essa, porque eu acho que todo casal passa por crises, eu acho não, tenho certeza. Mas nós temos que estar respaldados o quê? Na palavra de Deus e buscando sabedoria do Senhor para manter o que? O nosso relacionamento vivo a cada dia, amém? Porque está cada vez mais difícil. Eu tenho visto, e bem perto de nós, o inimigo assolando os relacionamentos, acabando com os casamentos, literalmente. E as mulheres eu tenho visto que não estão tendo sabedoria para conduzir o seu relacionamento. Não está tendo. Não está tendo. Entendeu? Então, essa sabedoria, porque a sabedoria que vem do mundo, pelo contrário, ela está fazendo com que a mulher se afaste do projeto de Deus, que é o casamento. O casamento é um projeto do Senhor. É uma instituição de Deus para as nossas vidas. Então, a independência financeira, principalmente a independência financeira, tem feito com que a mulher se afaste do grande projeto do Senhor, que é a família. Porque o inimigo, quando ele ataca uma família, ele destrói um casal, ele não só destrói o casal, ele destrói também os filhos do casal. Porque deixa marcas no nosso coração. Porque a gente fica machucado. Entendeu? E essa modernidade que está havendo no mundo de hoje tem feito com que a mulher se afaste do projeto de Deus. Ela está olhando, começa a olhar e ver o homem como um ser desprezível, né? Consequentemente, ela passa a desacreditar no casamento, na família, porque ela pensa que ela se basta. Ela por si só, ela se basta. Quando Deus fez o homem, e logo após ter feito o homem, ele reparou que o homem estava só, e ele pensou e achou melhor fazer uma mulher para que fosse companheira desse homem. Então, a família começa pelo casal, e o casamento é um projeto de Deus para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a independência financeira é algo maravilhoso, porém ela não traz felicidade. Não traz felicidade. A falta de sabedoria de Vasti fez ela perder a sua coroa. Se ela tivesse sido humilde o suficiente para obedecer, isso não teria acontecido.
se ela obedecesse mesmo dentro da razão dela, porque quando nós nos encontramos dentro da nossa razão, a gente acha que está cheio de razão, né? E faz o que der na telha. Não, porque eu estou na minha razão. E muitas das vezes, mesmo dentro da nossa razão, nós temos que, baixar a nossa orelhinha e ficar quietinho. E não é porque a mulher não, o homem também. Às vezes, muitas das vezes, mesmo você tendo razão, você tem que parar e pensar e ponderar o que você vai falar, o que você vai dizer. Será que vai ferir? Será que eu vou machucar? Nós temos que pensar. Ela estava dentro da razão dela, né? Ele está querendo me mostrar, quer aparecer, aparecido, quer aparecer, né? Ele quer fazer graça, violando até um costume dos persas, não é mesmo? Ela estava com a razão, mas se ela tivesse sido obediente, ela não teria perdido o posto de rainha dela. Amém? Então, mulheres, peçam a Deus sabedoria de Deus, para que vocês saibam conduzir o seu casamento, o seu relacionamento, o seu noivado. Se você ainda não é casado, começa a pedir ao Senhor sabedoria para conduzir o seu relacionamento, porque é muito importante. Porque o diabo ele tem investido muito nos casais, nos casamentos, com a separação. E como que ele faz? Quando ele quer separar um casal, ele coloca uma terceira pessoa no meio do casal. E daqui a pouco lá se vai aquele casamento, lá se vai. Às vezes você vê um casamento de anos e anos e você descobre que aquela pessoa está separada, e é muito triste. É muito triste. Então, peçam sabedoria ao Senhor. Mas como assim? Eu vou ter que agora obedecer o meu marido? Não! Obedeça a Deus. Obedeça aos princípios, aos preceitos do Senhor. Sabe? Deixa ele pensar que você está sendo mandada por ele. Tenha sabedoria. A mulher tem esse poder de persuadir, de conquistar, com amor, com carinho. Ela tem esse poder. Amém? Então deixa ele pensar que está sendo mandado por ele, usando a sabedoria de Deus, de se calar na hora certa. Tem horas que é melhor calar, porque no afã da raiva, no afã de uma discussão, certamente vocês vão dizer palavras que vão machucar e que vão magoar um ao outro, né? Na hora certa, falar na hora certa, de falar no momento oportuno. A palavra de Deus diz o quê? Ser apto no ouvir e tardio no falar. Mas a mulher tem o costume de falar. Nós gostamos de falar. Não é mesmo? A mulher gosta de falar. Então tem muitas das vezes que a gente tem que se calar. Se calar. Não é mesmo? E esperar Deus falar com você. Quantas vezes, né? Eu passei por momentos assim que eu ouvi e me calava. E até hoje eu sou assim em tudo. Às vezes eu ouço e me calo. Eu vou para casa, eu pondero, eu medito, eu penso. E quando chegar no momento certo, eu vou lá e falo. Então, se calar não quer dizer que você está sendo humilhado, não. Imagina. Sabe? É esperar, é ponderar, esperar o momento certo de abrir a boca para falar, porque tem um momento certo. Não é mesmo? Então, de obedecer se necessário, como estratégia para manter o seu relacionamento o quê? Vivo. Porque essa dependência financeira tem trago algo de muito ruim para dentro do casamento, porque a mulher, por achar que ela se basta, porque ela tem o seu salário, eu não preciso de você para nada, entendeu? Eu não preciso de você para nada, eu tenho o meu salário, se eu quiser eu me sustento.
Só que Deus não uniu vocês para isso. E quando nós casamos, não há o dinheiro de fulano e o dinheiro de ciclano. Há um dinheiro. O dinheiro que vocês ganham é um só. Unidos. É recomendável até que se dê o dízimo unidos. É legal, é importante que se dê o dízimo juntos. Coloca ali o seu dízimo, olha que lindo, juntos no mesmo envelope. Ora junto, sabe, Senhor, está aqui, né, o nosso quinhão. E ora junto e devolve ao Senhor o que pertence a Ele. É muito importante. Sabe, porque o casamento ele tem sido tratado como um negócio, como um contrato que se faz numa sociedade, e não é nada disso. Casamento não é um contrato, apesar de você assinar lá um monte de papel, não é um contrato. Casamento é uma aliança que você faz com o Senhor. Então essa aliança aí serve para mostrar para a sociedade que você tem um compromisso com outra pessoa. Mesmo estando separado, um no lugar, outro no outro, o meu compromisso está aqui na aliança que eu uso. Mas quando você foi para o altar e que você disse sim, antes mesmo de colocar essa aliança no dedo, você disse sim para o Senhor. Foi uma aliança que você fez com Deus e essa aliança é incorruptível. E você tem que manter essa aliança. E eu vou te dizer uma coisa, não é fácil não, é muito difícil. É muito difícil. E vocês que são casados ainda e têm o seu cônjuge, sabe quantas crises vocês já passaram para chegar até onde você chegou. Mas Deus quer que você chegue até lá, até que a morte os separe. Deus não quer que vocês se separem antes. Porque o casamento é um projeto de Deus. Essa semana ainda eu ouvi um jovem falando para mim, casamento está fora de moda, não se usa mais casar. Eu falei, meu filho, é engano seu, é engano de Satanás na sua vida. O casamento está na moda sim, porque as ordenanças do Senhor, elas não caducam, elas prevalecem para a vida toda. Amém? Então, essa aliança feita com o Senhor é uma aliança incorruptível, né? E quando a gente se fala em obedecer, as pessoas ficam meio assim, porque obedecer é muito difícil. É difícil se obedecer. Então, quando a gente fala em obedecer, sabe? Quando você está respaldado na palavra de Deus, você consegue obedecer. Você consegue fazer coisas que muitas pessoas, eu fico só ouvindo algumas pessoas falando, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Só que, só você vivendo lado a lado, que você vai ter a experiência de saber que né, ele se doa daqui, o outro se doa dali, o outro se nega dali, o outro se nega daqui, para poder se encaixar. Sabe, porque não é a sua vontade que prevalece, é a nossa vontade. Você agora não é mais duas pessoas, você é um. É dois em um. É um casal. Não é mesmo? Então, nós temos que atentar para estas coisas, né? Mas o que me chamou a atenção também nesse texto foi a presciência do Senhor. A presciência de Deus que vê o nosso futuro. Aquilo que nós não conseguimos ver. Quando eu falei aqui no começo, né, como que Deus, Ele traça os nossos caminhos, para que nós possamos trilhar, não é mesmo? Então, o projeto de Deus na vida de Esther era maior do que ela pudesse sonhar. Amém? Eu quero que você diga assim comigo, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Diga com força, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele já sabia que Esther seria rainha na presciência dele. Então Ele permitiu que a rainha Vasti desobedecesse aquele rei. Porque era projeto do Senhor que Esther fosse rainha dos persas. Então Deus sabia
que Esther havia sido criada dentro dos seus preceitos e que ela tinha qualidades necessárias para cair nas graças e no favor do rei. Era necessário que Esther fosse rainha para interceder pelo povo dela junto ao rei. Mas não foi nada fácil. Esther teve que omitir a sua origem judaica até o momento certo de falar. E para isso, o Senhor começou a cuidar de Esther desde o ventre da mãe dela. A gente não fala sempre que o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães? O Senhor nos escolhe no ventre de nossas mães? Diz a palavra do Senhor que Esther, ela era órfã de pai e de mãe. Mas o Senhor colocou o tio dela no caminho dela, o Mordecai, para criar Esther dentro dos preceitos do Senhor, nos princípios de Deus, porque Deus sabia que, mesmo ela sendo uma judia, ela ainda seria rainha dos persas, para que pudesse livrar o povo dela do extermínio daquele rei. Amém? Então, era necessário que Esther fosse rainha para interceder pelo povo dela, mas não foi nada fácil. E para isso, o Senhor fez o quê? Traçou um caminho na vida de Esther. Fez com que a rainha Vasti desobedecesse, não é mesmo? Para que o rei pudesse destituí-la da sua coroa, não seria mais a rainha. E para isso o Senhor começou a tratar de Esther, dando-lhe o que? Sabedoria. Mas eu quero ler aí no versículo 2, o 2 e o 3, fala assim: Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, e essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. E ali Mordecai viu a oportunidade de colocar a Esther, instruída por ele, no meio dessas moças, mas falou: Esther, não diga a sua origem. Ela teve que omitir a sua origem. Então ela teve sabedoria dada pelo Senhor para agir da melhor maneira para salvar o seu povo. E graças a essa sabedoria, ela salvou todos os judeus no Império Persa. Graças à sabedoria que o Senhor deu a Esther. Mas Deus deu também a Esther amabilidade. Sua atitude era amigável. Havia muitas mulheres bonitas competindo com ela pelo lugar de rainha, mas foi a atitude de Esther que a destacou de todas as outras. Ou seja, a mulher cristã, ela tem que fazer a diferença onde ela estiver. E Esther, ela fez a diferença por causa das atitudes dela. Ela não agia conforme agiam as outras mulheres. Ela agia de uma maneira diferente. Aleluia. E por quê? Porque ela era sal da terra. Nós somos o sal da terra e nós temos que fazer a diferença onde quer que nós estejamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa rua, na nossa casa, com os nossos filhos, porque a diferença começa dentro do nosso lar. A mulher cristã, ela tem que fazer a diferença, assim como fez diferença a atitude de Esther, por causa da sua amabilidade. Deus deu beleza física a Esther, mas ela teve que aprender a ser amável. A amabilidade é um dos frutos de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Amém? Então, a amabilidade é um dos frutos de uma vida guiada
pelo Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que você nunca vai se irar. É claro que a gente se ira porque nós somos carne, sabe? Mas na maioria das vezes nós temos que ser o quê? Amáveis. Amáveis. Porque esse é um fruto do Espírito Santo para a nossa vida, o amor. Deus também deu a Esther a coragem. Esther precisou de muita coragem para entrar na presença do rei, nos seus aposentos, sem ser chamada. Quem já leu o livro de Esther sabe que ela entrou sem ser chamada na presença do rei, nos aposentos reais. E isso era crime que podia ser punido até com a morte. Entrar na presença do rei sem ser chamada por ele mesmo era um crime que podia ser punido até com a morte. Além disso, o rei já tinha aprovado o plano de Amã de exterminar os judeus sem saber que Esther era judia. Então, ao clamar ao rei pelo povo dela, quando ela soube que Amã estava planejando matar todo o povo dela, o que ela fez? Ela entrou na presença do rei. Mas depois de quê? De jejuar por 3 dias. Diz a palavra do Senhor que Esther ganhou coragem para falar com o rei na frente de Amã. Esther 4,16. Você pode ler aí? No 4,16 diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então Esther, ela teve muita coragem, porque ela entrou na presença do rei primeiro, sem pedir para entrar, sem ser convidada para entrar. E a palavra de Deus diz que quando a pessoa entrava na presença do rei sem ser convidado, ele poderia até morrer, porque era crime entrar na presença do rei sem ser convidado. Então ela entrou na presença do rei, e diz a palavra do Senhor que ela foi andando com muito medo até a presença do Senhor, ou do rei. E o rei, por sua vez, estendeu o cetro de ouro, né, na direção dela, com isso, dizendo para ela que ela estava sendo perdoada por aquele ato de entrar sem ser chamada. E ela, em humildade e agradecimento, tocou no cetro do rei e se encurvou diante dele, em humildade e agradecendo a ele por não ter sido morta naquele momento, por entrar na presença dele. Mas ela não entrou na presença daquele rei de qualquer maneira. Diz a palavra do Senhor que ela jejuou e ela mandou que Mordecai ajunta todos os judeus e jejuem por 3 dias por mim. E depois então entrarei na presença do rei. Se perecer, pereci. Quer dizer, se ele me matar, enfim, né? Morri. Mas o rei foi compadecente com ela e aceitou, né, aquilo que ela tinha pedido, e através da coragem de Esther, o povo dela todo foi salvo, o povo judeu. Então muitas das vezes nós também temos medo de fazer o que é certo, porque Esther, ela fez o que era certo, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós temos medo de fazer o que é certo, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Fazer o certo, muitas das vezes nos parece errado. Fazer o certo nos coloca em situações difíceis. Entendeu? Eu vejo assim, pelas decisões que muitas das vezes nós temos que tomar nas nossas vidas, com a nossa própria família. Você tem que tomar decisões, às vezes, que são muito difíceis de serem tomadas, mas que você tem que tomar porque essa é a decisão correta a ser tomada. Mas você sabe que você vai sofrer com essa decisão, mas lá na frente você vai ver a resposta. Quando você diz um não para um filho,
No momento em que ele te pede alguma coisa, que você está vendo que aquilo não vai ser bom, mas ele quer, porque quer, e você diz não, e não, e não. Mas lá na frente você vai ver a resposta desse não, e você vai entender. Mas no momento você sofre. Sofre porque a vontade do pai é fazer todas as vontades do filho. Então, muitas das vezes, num trabalho, você tem que tomar uma decisão que você sabe que é a decisão correta. Mas muitas das vezes a gente tem medo de fazer aquilo que é certo. Às vezes eu olho para a pastora tendo que tomar decisões que são corretas, mas que ela sabe que vai acarretar alguma coisa que vai trazer, entendeu, um mal-estar. Mas aquela decisão é a correta a ser tomada. E aí? Se às vezes a gente não aceita, nós não aceitamos. Às vezes, muitas das vezes, sabendo nós que estamos errados, não aceitamos. Mas é preciso tomar a decisão correta. Então, principalmente quando nós, às vezes, nos parece errado, fazer o certo nos coloca em situações difíceis. Esther certamente sentiu muito medo para ela, pois ela poderia ser condenada à morte junto com o seu povo naquele momento em que ela caminhava em direção ao rei. Ela poderia ter sido condenada junto com o povo se o rei dissesse: olha, você entrou aqui, eu não te chamei, eu não dei a ordem para você entrar, e agora que eu estou sabendo que você... Olha, ela esperou o momento certo para dizer para o rei que ela também era judia. Foi no momento que ela intercedeu pelo povo dela, foi quando ela falou que ela também era judia, e o povo dela era judeu, e descortinou a verdade toda diante do rei. O rei podia muito bem se sentir enganado e dizer: não, você agora vai morrer junto com o seu povo, porque você me enganou. Mas ela estava respaldada no Espírito Santo de Deus. Ela estava direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então Esther nos ensina que nós temos que ter sim sabedoria, que nós temos que ser amáveis, mas que também nós temos que orar. Nós temos que jejuar para o Senhor, para que nós possamos estar fortes diante de Deus, para tomar as decisões certas na hora certa, junto com o Senhor. Amém? Então, ela jejuou e pediu ajuda ao Senhor, e Ele a socorreu, né? Em 2 Timóteo, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diz a palavra do Senhor que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não é mesmo? E nós, para estarmos até na presença de Deus, para você ser cristão no mundo que nós vivemos hoje, é preciso ter coragem. É preciso ter muita coragem para ser cristão, porque nós somos apontados o tempo todo. Nós somos cobrados o tempo todo. E às vezes não é nem pelas pessoas de fora, pelos nossos próprios irmãos. Nos apontam, nos cobram o tempo todo. Então é preciso ter coragem. Então por isso a palavra de Deus diz: Deus nos tem dado não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. É muito difícil ser cristão. É muito difícil trilhar o caminho que Deus tem trilhado para cada um de nós. É muito difícil não se resvalar os seus pés, nem para a direita nem para a esquerda, não olhar para trás, é muito difícil. Mas tem que estar respaldado no Espírito Santo de Deus, tem que ter sabedoria, tem que orar, tem que jejuar, para que a gente possa estar forte na presença do Senhor, para tomar a decisão certa na hora certa. Amém? Então, Deus fez com que Vasti desobedecesse a ordem do rei, para ser destituída da sua coroa, para exaltar Esther, que não era nada, usando ela para salvar o seu povo da maldade daquele homem, que era o Amã, que estava ali planejando de matar todos os judeus. Mas o homem planeja, mas o realizar vem do Senhor.
Porque ele já tinha planejado tudo, já tinha colocado o seu plano todo para o rei, e o rei já tinha dado o seu aval para que ele pudesse matar todos os judeus. Mas Deus, na sua presciência, sabia que esse homem faria isso. E o que ele fez? Usou Mordecai para colocar a judia lá, a sua sobrinha, a Esther, para que ela fosse coroada como rainha desse rei, para que ela pudesse interceder, né, pelo seu povo, e o seu povo fosse livre das mãos daquele homem, da maldade daquele homem. Aquele homem já tinha preparado até uma forca para Mordecai, e ele mesmo no final foi enforcado naquela forca, porque assim o Senhor o fez. Amém? Então é assim que Deus faz conosco. Se nós trilharmos o caminho que Deus tem preparado para cada um de nós, sabe? Se nós deixarmos que Deus nos prepare, nos dando os frutos do Espírito Santo de Deus, nos dando essa amabilidade, nos dando sabedoria para conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, com certeza lá na frente você vai ser exaltado pelo Senhor. Não importa se você é uma judia ou um judeu, não importa se você é um destituído da sociedade, Deus, ele exalta aquele que está abatido. A palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados na presença do Senhor, e eu creio nisso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em meio a toda a maldade de Amã, Esther estava sendo instruída pelo Espírito do Senhor em favor dela mesma. Então Deus trilha caminhos que não conhecemos, mas Ele nos prepara para trilhar esses caminhos e obter a vitória. Ele preparou Esther para que ela tivesse essa grande vitória. E não é diferente conosco. Quando Ele nos chama, lá desde o ventre de nossas mães, Ele nos prepara no decorrer da nossa vida, no trilhar da nossa vida, Ele vem nos preparando, nos moldando, para que nós possamos, lá no final, alcançar a nossa vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, até aqui o Senhor me ajudou, e essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer hoje. Que você possa trilhar o caminho que o Senhor tem para você. Por mais difícil que seja, continue olhando para o alvo que é Jesus, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, ainda na Tua presença, meu Deus, nós queremos, Pai, Te agradecer, Pai querido, por esta noite, pela oportunidade, meu Deus, da Tua palavra mais uma vez, ó Deus amado. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar, Senhor, nos capacitando cada dia mais para a Tua boa obra, Senhor amado. Capacita os Teus filhos, meu Deus querido. Continua derramando sobre nós a Tua sabedoria, os frutos do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, meu Deus, continuar trilhando esse caminho contigo, Pai. Vá, Senhor, lado a lado conosco, Pai amado, não nos deixe só. Que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua glória, o Teu poder, Senhor amado, a Tua autoridade, meu Deus amado. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, meu Deus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a glória do Espírito Santo de Deus possa estar envolvendo o teu corpo, o teu rosto, e que você seja bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.